Para quem tem uma ideia bem concreta da forma com que se pode fazer imprensa, nós temos um exemplo emblemático agora com relação à balança comercial brasileira, aquela diferença entre exportações e importações. Em fevereiro, as manchetes dos jornalões, das revistonas e das grandes redes de televisão era de que nós tínhamos tido um déficit na balança de pagamentos, né? Ou seja, as exportações foram menores que as importações em algo em torno de 2, 3 bilhões, não me lembro de dólares, né? Esse mês de março foi fechado com um superávit, ou seja, mais exportações do que importações de 190 e poucos milhões de dólares. Manchete da imprensa: o pior março desde 2003, eu acho que foi, uma coisa assim. 2001. O pior mês de março em termos de balança comercial. Essa é uma forma de se colocar manchete. Mas tem a outra. O déficit da balança comercial de fevereiro foi recuperado em março. Março apresenta superávit na balança comercial. Mentira? Não. Ambas são verdades. Mas a imprensa dá a verdade que melhor lhe aprouver. Essa é uma delas. Certo? É assim que funciona a imprensa. Se você tem simpatia por um governo, por um político, você fala uma manchete. Se você não tem simpatia por ele, se dá outra. É o que está acontecendo com a balança comercial. Comissão mista do Congresso Nacional está fazendo um estudo para a regulamentação da PEC das empregadas domésticas. A ideia deles é criar uma forma simples de se recolher fundo de garantia, INSS das empregadas domésticas, etc. e tal. O objetivo, claro, eu acho que eles estão sabendo, todos eles têm noção disso, né? Que uma família, uma casa de família que tem uma empregada, ela não tem um escritório de contabilidade para fazer toda aquela parte burocrática que um empregado de uma empresa normal tem, onde tem um departamento de pessoal. Né? Então, cria dificuldade para muita gente isso. O objetivo, criar alguma coisa simples para que seja recolhido o fundo de garantia e o INSS das empregadas domésticas. Simples assim. Só que já tem gente detonando, corneteando, etc. Como sempre, né? Tudo se detona, se corneteia aqui nesse país. Nada é feito sem que haja uma cornetazinha por trás de tudo, né? O que surpreende é que tudo isso que está sendo feito torna a empregada doméstica a mesma coisa que o empregado de qualquer tipo de empresa comercial, industrial ou de prestação de serviço. Mesmo que, dentro da sua família, você não possa repassar o aumento de custo da empregada para alguém. Não tem como repassar. Aliás, teria, se o governo fizesse uma lei permitindo o abatimento do imposto de renda. Simples, básico, elementar, caro Watson, diria o nosso saudoso Sherlock Holmes. Mas não vai acontecer, pode ter certeza disso. Assinada ontem, no Diário Oficial de hoje, desoneração de mais uma infinidade, acho que uns 20 setores da economia, desoneração da folha de pagamento. As empresas recolhem encargos da folha, algo em torno de 20% da folha de pagamento. É um custo imenso isso. E era uma luta antiga, histórica, das empresas, dos empresários, para que fosse desonerada essa folha de pagamento. São mais 20 setores agora, depois aliado a tantos outros que já foram, né, desonerados, que vão pagar sobre o faturamento, 1% ou 2%, dependendo do tipo de empresa, do tipo de ramo de negócio, de atividades. Então, mais uma desoneração tributária feita pelo governo. Está sendo também desonerada a importação de uma série de produtos, de máquinas, equipamentos e acessórios. A importação está sendo desonerada também do imposto de importação. Ou seja, está havendo um atendimento, é paulatino isso, né? Para que nós tenhamos uma redução na carga tributária. Será que vai dar tudo certo isso? Será que essas reduções, essas desonerações vão se transformar em preços menores, que é o que o governo está pretendendo, da mesma forma que a cesta básica? Duvido. Eles não vão transferir isso para o consumidor, como é histórico. Está aí a cesta básica, vem uns papos daqui, sabe aqueles papos que pensam que todo mundo é imbecil, vai demorar uns meses para se adequar, porque o estoque, não sei o quê. Eles fazem isso mesmo.
O governo reduz impostos e eles transferem para o seu lucro, ou seja, para o seu bolso. E continua exatamente igual. O que o governo tem que fazer quando reduz, desonera, etc., é exigir que isso seja repassado para o consumidor. Porque quem paga o imposto, no fundo, é o consumidor. A empresa recolhe. Só que ela deixa de recolher e fica para ela. Que interessante isso. Acho que a Dilma tem que começar a pensar seriamente no país que ela está governando. Ele não é sério, a começar pelos seus habitantes. FIMA. Apresentado as contas da FIMA, superou as expectativas. 9% de venda, chegou a 400 e lá vai pedrada, 30 e tantos milhões de dólares de venda, né? Superou as expectativas. O que é normal. Sempre acontece isso. A capacidade de organização, a capacidade de fazer feiras aqui no nosso empresariado de Bento Gonçalves é extraordinário. Eles conseguem sempre, cada um, superar o outro. E não é uma competição, é uma sequência lógica, porque as diretorias vão se sucedendo e sai um, entra outro, sai um, entra outro. Ou seja, sempre tem gente da outra feira ajudando com a sua experiência. Parabéns aí para todo o pessoal aí da feira, o Tarso, o Cacido Tarso e toda aquela sua equipe de trabalho por mais essa grande feira que realizaram de âmbito internacional. Parabéns a vocês. Leio que os vereadores, recebi até comunicação deles, estão fazendo incursões no interior para discutir uma série de assuntos, dentre eles, telefonia fixa e telefonia celular. Espera aí. Não, peraí. Discutir telefonia fixa e celular, energia elétrica, se chega bem ou não chega, isso não é tarefa para vereador fazer. Até porque, até as pedras sabem que nós temos seríssimos problemas de telefonia, principalmente a telefonia celular, que é um lixo total e absoluto. É o pior serviço de telefonia, acho que até pior que o Gabão, que a Congo belga, que sei lá, nem existe mais o Congo belga, mas enfim, tem países lá subdesenvolvidos que tem telefonia bem melhor que a nossa. E tem gente que pensa que nós temos telefonia porque foi privatizado. Eles não pararam para ver as coisas. Estava em andamento um processo de telefonia celular no mundo todo, que iria acontecer no Brasil sem sombra de dúvidas. E que, está escrito isso nas minhas colunas semanais da década de 90, que a telefonia celular iria subir e a telefonia fixa iria cair e ia ter muita gente devolvendo telefones fixos, que é o que está acontecendo agora. Fixo ou celular é tudo uma chinelagem nesse Brasil aqui. E vai continuar sendo assim até que alguém dê um soco na mesa, chute o balde e diga: não queremos mais receber verba de campanha política de vocês. Vocês vão ter que cumprir com os contratos e dar uma telefonia decente. Falo em 4G agora para a Copa do Mundo. Não funciona a 3G, vai funcionar a 4G. Vamos brincar com outros aqui, ó. Eles estão tripudiando a nossa inteligência. Olha aqui, ó, vereadores, nós temos... Quem sabe a gente faz aqui no centro de Bento. Faça aqui no centro de Bento uma reunião com os vereadores para discutir assuntos do centro de Bento, que está um caos total e absoluto. Não seria uma boa ideia, senhores vereadores? Quem sabe? Cirurgias eletivas. Manchete de capa hoje do semanário das cirurgias eletivas. Convênio... Não tem convênio nenhum. O que tem de cirurgias eletivas é um contrato, a contratualização da Secretaria da Saúde com o Hospital Tacchini, que faz parte da gestão plena de saúde que Bento Gonçalves aderiu, né? Isso é contratual e vai até 31 de julho. Então, está previsto no contrato até 120 cirurgias eletivas. Então, não teve acordo nenhum, isso é contrato, não é acordo. Os médicos e os anestesistas, os médicos anestesistas, não deixaram de atender por falta de pagamento, que aconteceu uma suspensão nos pagamentos em agosto, setembro do ano passado. Não foi isso, não. Eles simplesmente não mandaram mais cirurgia para fazer, ou reduziram o número de encaminhamentos. Foi isso que aconteceu. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. É por aí, certo? Então, quando se vê uma notícia, tem que sempre... Espera aí, qual é o fundamento disso? Vai atrás de saber o fundamento dela, vocês vão ter certeza
aí dá a informação correta. Futebol começa hoje a pré-Copa do Brasil. Como tem a pré-Libertadores, que os times se classificam depois para as outras fases, a pré-Libertadores tem 74 clubes. Eles vão se eliminando entre si até chegar na fase de oitava de final, aí entram os outros 6 times que estão disputando a Libertadores da América. Aí passa a ser a Copa do Brasil quente. Por enquanto é a pré-Libertadores, onde se joga contra times de quinta, sexta, oitava divisão do campeonato do futebol brasileiro. É assim que se faz o futebol no Brasil. Um abraço, eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br